real valendo 16 centavos de dólar. Taxa de juros futuros precificando a Selic em 16% ao ano. Bolsa brasileira em dólar num dos piores patamares dos últimos 15 anos. Um cenário hoje no mercado financeiro muito parecido com o que nós vivemos em 2015 e 2016, o que levou os títulos de renda fixa a patamares elevadíssimos onde poucas pessoas tinham coragem de comprar. Mas afinal de contas, o que aconteceu com esses poucos corajosos que compraram nessa época? E o que a gente pode tirar de lição para um momento que é muito parecido? O que fazer para se beneficiar do caos com os juros altíssimos que nós temos nesse momento? Eu vou falar sobre tudo isso nesse que é mais um vídeo direto ao ponto, porque eu valorizo muito o seu tempo, numa linguagem extremamente simples para qualquer pessoa entender. A única coisa que eu peço em troca, não custa absolutamente nada para você, é o seu like. Então já aproveita para fazer isso no começo do vídeo, já deixa o like aqui, garante. Já fica aqui o meu muito obrigado para você que deixou o like e já aproveita que você tá aí perto também, depois do like, clica no botão para se inscrever aqui, caso você ainda não seja inscrito, clica no sininho aqui e ativa as notificações marcando como todas para receber sempre os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. São pelo menos 3 vídeos por semana, todos eles focados em botar dinheiro no teu bolso, por isso eu garanto que você não vai se arrepender. Bom, seguindo aqui, meus amigos, as taxas de juros da renda fixa estão dando bastante o que falar. Tá bem comum nas redes sociais, nos perfis de finanças, incluindo o meu, posts sobre as altíssimas taxas do próprio Tesouro Direto, que é o que a gente tem de mais seguro no Brasil em termos de risco de crédito. Mas como eu falei no começo do vídeo, para a gente conseguir se posicionar bem, nós precisamos entender o histórico, nós precisamos ter uma base. O que aconteceu, afinal de contas, com quem comprou títulos de renda fixa com taxas próximas ao patamar atual lá no passado? E a verdade é que esses investidores, nos quais eu me incluo, garantiram taxas altas com aplicações em renda fixa, rendendo significativamente mais do que o CDI nos anos seguintes. E um ponto importante sobre esses momentos, existe uma distorção no mercado que pouca gente comenta. Explico, os títulos privados, a renda fixa bancária, como CDBs, LCIs, LCAs e por aí vai, são títulos que possuem um risco levemente superior ao risco dos títulos públicos. Isso se dá por uma razão muito simples. Se o banco quebra, o investidor no máximo vai recorrer ao fundo garantidor de crédito, e se o fundo garantidor de crédito conseguir pagar todos os investidores daquele banco, ou se não tiver uma quebradeira geral no mercado, porque o fundo garantidor de crédito cobre só pouco mais de 2% de todo o universo de cobertura possível, portanto, se um grande banco quebra, não tem dinheiro do FGC para pagar. E no final das contas, num caso assim, o investidor pode ficar sem o dinheiro dele. Já nos títulos públicos, embora não tenha FGC, o Tesouro é o único que tem do lado dele a impressora de dinheiro. Então, no pior cenário, ele vai imprimir dinheiro para te pagar. E ao natural, por conta disso, os títulos públicos têm taxas um pouco menores do que os títulos bancários. Por quê? Porque quanto maior o risco, maior a taxa, quanto menor o risco, menor a taxa. Só que nesse momento, quando o caos se instala nos juros futuros, nós temos distorções que não são nada comuns, são bastante raras inclusive, onde os títulos públicos passam a render mais do que os títulos bancários. Logo, para o investidor de longo prazo que é mais ligado, passa a ficar mais interessante adquirir títulos públicos. Exemplos disso estão aqui na tela para você. Nesse momento em que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós temos Tesouro pré-fixado pagando uma rentabilidade anual de 15,39% ao ano. Essa é uma taxa, por exemplo, que eu não via há uns bons anos. Nós temos aqui também, um pouco abaixo, títulos do Tesouro IPCA, pagando aqui, ó, IPCA mais 7,71, quase IPCA mais 8 no Tesouro IPCA 2029. Significa que ele está pagando aqui a inflação mais quase 8% pré-fixados. Aí depois tem aqui Tesouro IPCA 2035, pagando IPCA mais 7,09%. O 2045, IPCA mais 7,03%. Ou seja, na prática, significa que além da defesa do IPCA, por exemplo, se o IPCA for a 10%, você vai ter aqui os 10 mais 7 alguma coisa aqui aproximadamente. Você vai ter aqui algo como 17,5%, talvez chegando a 18%. Você vai ter algo próximo a 17, 18% ao ano nesse caso. E os títulos bancários, em especial de bons bancos nesse momento, não pagam isso. E compartilhando um pouco com você sobre como eu penso os investimentos visando sempre o longo prazo, e eu além de ser economista tenho experiência de mais de 15 anos com investimentos, particularmente eu gosto desses cenários onde o mercado está enxergando mais risco e começa a ficar muito pessimista, porque com estratégia é aí que eu consigo aumentar o retorno da minha carteira. Isso vale para todas as classes de ativos, mas nesse vídeo eu estou falando especificamente da renda fixa. E eu vou te trazer aqui 2 exemplos daquilo que está acontecendo na nossa frente justamente por conta desse pessimismo maior do mercado e dessas taxas de juros mais elevadas. Um deles eu vou te mostrar aqui sobre um cenário que aconteceu no passado, bem semelhante a esse aqui, com ganho bruto de 200% em menos de 4 anos com a renda fixa. Ou seja, sim, eu estou falando de praticamente triplicar o investimento
crescimento num relativo curto espaço de tempo. E o outro exemplo que eu vou te trazer aqui é de renda fixa nesse momento pagando 22,5% ao ano. E eu vou te mostrar na prática isso. Então vamos lá. Primeira coisa aqui na tela do computador comigo. Eu estou aqui com a tela aberta no histórico do Tesouro IPCA mais 2035. Só que lá para 2016 aproximadamente, começo de 2016, nós tínhamos uma taxa, o IPCA mais 7,8% para esse título. No momento de grande estresse de mercado, se a gente for observar aqui, o mercado veio estressando e chegou a bater esse patamar. Algo mais ou menos semelhante com aquilo que a gente vem vendo, né? O mercado veio estressando, aí estressa, volta e agora a gente atingiu o maior patamar aqui de taxa depois de um bom tempo, né? Desde 2016. Agora vamos entender o que aconteceu aqui com quem comprou, por exemplo, lá em janeiro de 2016. Eu vou vir aqui no preço do título e vamos chegar aqui, ó, 2016, janeiro de 2016. Quanto é que custava um título do Tesouro IPCA mais 2035? R$ 657 aqui aproximadamente. Então grava aí, janeiro de 16. E em novembro de 19, estava custando mais de R$2.000 aqui esse título. Isso significa, na prática, que alguém comprou por 650 e poucos reais aqui o título e segurou até final de 2019, aqui menos de 4 anos. Quem fez isso, não precisa nem pegar o ponto mais alto aqui, teve um lucro de aproximadamente 200% nesse título. Simplesmente por ter tido coragem de comprar no momento onde muito pouca gente queria, todo mundo achava muito arriscado e as taxas estavam lá nas alturas, e ter segurado. Essa pessoa teve a oportunidade de realizar um lucro astronômico em menos de 4 anos. E lembra que na ponta Tesouro Direto nós temos o menor risco do mercado em termos de risco de crédito. Agora, quando eu vou para o lado de um pouco mais de risco, dentro ainda da renda fixa, eu encontro, por exemplo, a opção de crowdfunding ou investimentos coletivos, em plataformas que basicamente promovem o encontro de uma empresa que está precisando de capital e de um investidor que quer rentabilizar o capital. Ele tem o capital, então ele vai emprestar, a empresa que está precisando vai pagar juros, ele vai receber juros e fica todo mundo feliz. A maior empresa do Brasil, a maior plataforma de investimentos coletivos é a Inco. E eu vou te mostrar aqui um exemplo de quanto esses investimentos podem render por lá. Eu estou aqui com a tela do celular aberta, compartilhando com você uma captação que foi feita lá, ou seja, uma empresa chamada aqui nesse caso Santa Bárbara Locações, está ofertando aqui um título de renda fixa que está pagando CDI mais 6,7% ao ano. A rentabilidade projetada, baseada aqui num CDI, que nem esse CDI que está oscilando tanto, se pegar, por exemplo, a data de hoje, vai dar uma rentabilidade ainda superior a isso aqui que está aparecendo, mas a rentabilidade projetada, na data em que foi lançado, que se não me engano foi uns 5 dias atrás, rentabilidade 22,5% ou 22,44% ao ano, aproximadamente 152% do CDI. E assim como essa, toda semana tem novas captações no aplicativo da Inco. Aliás, eu vou deixar aqui o aplicativo na descrição do vídeo e também no comentário fixado aqui para você clicar nele e já ser direcionado direto para o aplicativo. Inserindo o cupom David Guedes logo na abertura, você já garante 1% de cashback sobre o valor do seu primeiro investimento. Agora é importante dizer que investimentos nesses patamares de juros só são possíveis justamente porque os juros estão mais elevados. Então é importante aproveitar esse momento para se posicionar, mas sempre lembrar que você precisa diversificar, e é justamente a diversificação entre diferentes classes de ativos. Então, por exemplo, para renda fixa, eu utilizo esses dois ativos aqui como parte da minha diversificação, não tenho só eles, tenho outros ativos também dentro da renda fixa, mas são dois nos quais eu sempre invisto, um na ponta mais segura, outro na ponta mais arriscada, como eu expliquei para você. E além disso, é ideal que você faça uma boa gestão de risco, tanto em termos percentuais, para não se expor muito a ativos de risco mais elevado, como também montando uma boa diversificação, por exemplo, ali dentro da própria Inco. Você não vai investir todo o valor que você tem disponível para investir naquele ramo ali, naquele setor, num projeto só. O ideal é que você reparta investimentos em vários projetos, em várias captações, colocando um pouco em cada. É justamente dessa maneira que você consegue mitigar risco, ter uma carteira muito mais segura e capturar, de fato, efetivamente, as boas rentabilidades. E o ideal também é que você tenha um percentual da carteira para cada classe de ativos. Por exemplo, eu invisto em renda variável, negócios no Brasil, no exterior, em imóveis, em cripto, em metais preciosos, em renda fixa. E por fim, lembra sempre que crises geram distorções. Por exemplo, quem você acha que fica mais rico? Quem aproveita as crises no setor imobiliário, onde os imóveis vão lá para baixo e ele acaba comprando imóveis baratos? Ou aquele cara que vai lá e compra os imóveis quando tá todo mundo querendo, todo mundo comprando, logo os preços estão lá nas alturas? Falando assim, parece fácil chegar a uma conclusão, né? Mas é fácil mesmo, a gente aqui complica. Então lembra sempre, investimentos não podem ser conduzidos por sentimento, e sim por lógica. Dito isso, sem mais, eu fico por aqui, já vou deixar a recomendação desse
esse outro vídeo para você assistir. É só clicar nele, um forte abraço e a gente se vê lá.